patrimônio não explode depois dos 100 mil reais, isso aqui acontece depois disso, né? Então é mentira falar que ele explode depois de 100 mil reais. Bom, quem falou isso basicamente foi o Badu Vieira nesse vídeo aqui, que pra ser justo, ele perguntou, é tudo mentira? E colocou ali uma imagem de um vídeo nosso na thumb, isso claramente chamou a minha atenção, assisti esse vídeo, e nesse vídeo aqui que você tá vendo, eu vou fazer meus comentários sobre os argumentos do Badu e o que eu acho desses argumentos, então presta muita atenção, deixa o dedo no like e assiste até o final. E aí, antes de entrar aqui no primeiro argumento, acho que só um rápido contexto, tá? Eu gosto bastante do trabalho do Badu, o pessoal aqui do clube já trocou uma ideia com ele, gosta dele. E o vídeo que ele fez, ele é bastante completo. Aliás, achei muito boa a estratégia também ali da thumbnail, mandou bem, conseguiu chamar a atenção de muita gente, chegou em muitas pessoas. E aqui nesses próximos minutos vou comentar sobre estes 4 argumentos que contrapõem o que uma série de criadores de conteúdo, como o Rafael Seabra, como a gente e como o próprio Badu, usaram ali no passado. E o primeiro argumento que ele traz é que 100 mil reais há cerca de 30 anos equivale a cerca de 700 mil reais hoje. E por que ele usou esse argumento? Porque assim, o ponto de partida para uma enxurrada de vídeos falando sobre por que o patrimônio explode depois dos 100 mil reais é um discurso do Charlie Munger, né? Na verdade é uma resposta a uma pergunta que o Charlie Munger recebeu na conferência anual dos investidores da Berkshire Hathaway em 1998, em que o Charlie Munger falou algo mais ou menos assim, olha, os primeiros 100 mil dólares são uma sacanagem, mas tu tem que conseguir eles, né? Não importa o que você tem que fazer, não importa se tu tem que cortar muitos gastos, viver de forma extremamente frugal, você tem que chegar nesses primeiros 100 mil e depois disso as coisas começam a acontecer mais rapidamente. Sobre esse argumento, mega alinhados, de fato, era 100 mil dólares em 1998, coloca a inflação nos Estados Unidos, 100 mil dólares seriam 200 mil dólares hoje. Pega a cotação do câmbio atual, a gente está falando de cerca de 1 milhão de reais. Não à toa, lá em março do ano passado, eu publiquei um vídeo com o título Por que seu patrimônio cresce mais rápido depois do primeiro milhão. A essência dele, aí tá falando de 100 mil dólares em 1998. E embora no final do ano de 1998, né, taxa de câmbio era que 1 dólar valia R$1,20, ou seja, estaria falando de 120 mil reais em 1998. Se a gente atualizar esse valor de lá pra cá, pegar basicamente 120 mil reais e atualizar no final de 98 até agora, você vê que aqueles 120 mil reais corrigidos pelo GPM daria quase 1 milhão de reais. Isso aqui a gente fala do primeiro milhão. Dito isso, tá? E aqui meu veredito é que esse argumento, de fato, é verdadeiro. E eu acredito que o patrimônio explode ainda mais depois do primeiro milhão, ainda mais depois do segundo, ainda mais depois do quinto, por conta de 2 fatores que eu ainda vou explicar aqui nesse vídeo. Ainda assim, eu não acredito que seja errado dizer que, poxa, depois dos primeiros 100 mil, o patrimônio cresce mais rápido. Eu vou citar os 2 motivos porque eu acredito nisso aqui. Então aí, super bom, faz bastante sentido. Vamos lá para o segundo argumento, né, que é que tudo depende dos aportes. No vídeo, o Badu fala de algo essencial, que é a capacidade de um investidor fazer aportes. Na verdade, nada gera mais riqueza do que a capacidade de investidor fazer aportes, em especial no início da jornada. E aqui vai um exemplo. Se você aportar R$1.000 por mês investindo bem, cerca de 7 anos você chega nos primeiros 100 mil. Eu falo investindo bem, eu tô falando uma taxa de retorno real, acima da inflação, líquida de custos de cerca de 6% ao ano. É descontado imposto de renda também. Agora, se você aporta o dobro, você chega lá em cerca de 3,8 anos. Se aportar o triplo, você chega lá em pouco mais de 2 anos e meio. E ainda aqui usando a matemática, percebe uma coisa aqui, tá? Se você começa do zero, fazendo aportes de R$1.000 a uma taxa de retorno de 6% ao ano acima da inflação, você acumula 100 mil reais, sendo que cerca de 20% foi juros e 80% foi o valor investido. Agora, se você faz a mesma simulação, saindo do zero, só que aportando R$2.000 por mês, você chega lá em 3,8 anos e, nesse caso, o valor investido representa 90% do total. Agora, se a gente pegar e fazer uma simulação partindo de 100 mil reais e fazendo aportes de 1.000 por mês a uma taxa de retorno acima da inflação de 6% ao ano, você chega no primeiro milhão em cerca de 23 anos. Nisso, 60% desse primeiro milhão vem dos juros e não dos aportes. Ou seja, partindo de 100 mil, você investiu, teoricamente, 383 mil do primeiro milhão. E o resto são os juros sobre juros. É a magia dos juros compostos, que para mim é um dos 2 motivos do porquê o seu patrimônio tende a crescer muito mais rápido depois dos primeiros 100 mil, mais rápido ainda depois dos primeiros 500 mil, mais rápido ainda depois do primeiro milhão e por aí vai. Porque quanto maior o bolo, maior o capital acumulado, maior vai ser o seu retorno em termos absolutos, colocando uma mesma taxa de juros. Quer dizer, tenho R$1.000 para investir, consigo ver meu patrimônio de R$1.000 crescer 6% ao ano acima da inflação. Poxa, que legal, então falando que vai ganhar aqui R$60 por ano, né? R$5 por mês de retorno. Pô, tenho 10 mil, interessante, você vai ganhar R$600 por ano, R$50 por mês? Pô, não é muito, né? Tenho 100 mil, opa, aqui o retorno real já é
de 6 mil reais no primeiro ano. Tem 1 milhão, opa, esse retorno aqui já é de 60 mil reais ao ano e por aí vai. Mesmo as premissas de taxa de retorno, quanto maior o patrimônio, mais rápido ele vai estar crescendo. Então os aportes são fatores determinantes da sua construção patrimonial, até por isso que a gente faz vídeos aqui direcionados mais para quem já tem um certo patrimônio, já passou ali dos 250 mil, dos 500 mil, do primeiro milhão. Porque eu não acho que é importante investir quem está ali com os primeiros 1.000, 5, 10 mil reais, mas eu acredito que esse cara aqui que está começando do zero, ele tem muito mais a ganhar se ele focar em crescer na carreira, em empreender, em intraempreender, em desenvolver habilidades para ganhar mais. Não adianta ficar ali 5 horas por semana focado em investimento, tem patrimônio muito pequeno, porque o teu retorno vai ser muito pequeno, a não ser que você tenha boa capacidade de aportes. Beleza, aportes são muito importantes. Agora, outro fator essencial, a gente está trazendo aqui como uma premissa básica, que não é tão fácil assim, é a taxa de retorno. E 6% ao ano acima da inflação não é a taxa mais fácil do mundo de alguém conseguir no longo prazo. O cara tem que investir bem para conseguir. Ou ter sorte de estar começando a investir num período com juros futuros muito elevados, como o período atual, né, em que tem título público aí pagando 15% ao ano nominalmente, em que os títulos atrelados à inflação estão pagando IPCA mais 7,5%, em que bolsa está extremamente descontada, em que os preços já embutem um cenário de risco de maior potencial de retorno para quem está fazendo aporte. Agora, pega essa carteira aqui, né, que é cerca de 45% em renda variável, e o restante em renda fixa. Nos últimos 10 anos, ela teve uma performance bem superior do CDI e do Ibovespa, a performance dela é linha azul nesse gráfico. E mesmo considerando que você pague alguém para te ajudar a investir dessa forma, descontando imposto de renda, descontando inflação, teria te sobrado cerca de 6,5% ao ano. Uma carteira bem diversificada, bem investida, de fato eu acredito que possa te trazer taxas de retorno desse patamar até para cima. O grande problema aqui é que a grande maioria dos investidores não consegue investir desse jeito. Esse estudo aqui do JP Morgan mostrou que em 20 anos o investidor médio, por consistentemente estar comprando na alta e vendendo na baixa, ele tem uma rentabilidade que perde para qualquer classe de ativos, perde da inflação. O average investor perdeu de tudo nos Estados Unidos por conta de erros comportamentais dos investidores. E onde é que eu quero chegar com tudo isso? Que se eu considerar que você não investe bem, toma más decisões de investimentos, compra no oba-oba, vende na crise, de fato, essa vantagem número 1 de ter 100 mil reais, que é a magia dos juros compostos, ela se vai, né? Porque não existe juros compostos quando você investe mal. Eu quero trazer um exemplo prático aqui de um caso de um cliente do clube. O cara que chegou com seus 300 mil reais para investir, e em um ano, de setembro a setembro, esse cara praticamente dobrou o patrimônio dele. Mas como dobrou se a carteira rendeu 14%? Ele dobrou porque ele consistentemente fez novos aportes, estava investindo bem, conseguiu ter nesse primeiro ano um retorno bem superior ao CDI, bem superior à inflação. Aqueles 300 mil trabalharam muito duro para ele, teriam se transformado em cerca de 350 mil, mais ou menos, período um pouquinho menos do que isso, e com novos aportes bem investidos, pum, o cara chegou ao final do primeiro ano com 600 mil. Aqui é só exemplo de um dos nossos clientes aqui de Wealth. E aí, para que mais pessoas tenham acesso a esse tipo de entrega, esse tipo de serviço, que é um tipo de serviço sem conflito de interesse, que a gente cobra uma taxa independente de onde você investe, a gente não ganha comissão sobre o produto, não tem nenhum incentivo que é contrário ao seu. Você conhecer isso, eu abri 7 novas vagas, ações gratuitas de consultoria de investimentos. Então, se você pegar o seu celular e apontar a câmera dele para o QR Code que está na sua tela, ou se você apertar aqui no primeiro link na descrição, preencher alguns formulários, alguém aqui do clube vai te ligar para agendar uma conversa com um especialista, em que você vai ter 1 hora inteira para conversar com o consultor sobre a sua carteira de investimentos, de pegar insights desse consultor, de receber um novo plano de ação, um plano de investimentos desse consultor, para te ajudar a conquistar teus objetivos, acelerar a tua construção patrimonial, bater o primeiro, o segundo, o próximo, o 10º milhão e por aí vai. Essa nossa sessão gratuita, que é a porta de entrada do nosso serviço. Se você gostar da sessão gratuita, você vai poder nos contratar depois dela. Aperta aqui no link para agendar. Enquanto eu vou aqui citando o terceiro argumento, que é que dobrar os aportes não significa que você vai chegar na sua meta em metade do tempo. O Badu explicou no vídeo dele que dobrar os aportes não garante que você vai chegar nos seus objetivos na metade do tempo, que seria meio que o lógico se tu desconsiderar os juros compostos. Se para chegar aos 100 mil você aporta 2 mil por mês a uma taxa boa de retorno, você chega lá em cerca de 3 anos e 9 meses. Agora, se você dobrar os aportes, mantendo as demais premissas, você chega lá em cerca de 2 anos, e não 1 ano e 10 meses, que seria metade do tempo anterior. Agora, se você investir mal, que infelizmente acaba sendo a realidade da maioria, uma carteira que rende, por exemplo, 1% ao ano acima da inflação, parece exagero, mas é a carteira de um seguidor que chegou aqui na sessão de consultoria gratuita no passado, que não é nem 1% ao ano acima da inflação. Nos últimos 5 anos, inflação mais 1% no agregado. Bom, nesse caso aqui, com as mesmas premissas, esse cara demoraria mais tempo para chegar nos primeiros 100 mil e muito, mas muito mais tempo para chegar nos próximos patamares. Ou seja, investir bem tem de fato um papel essencial aqui. Agora, como investir bem?
Bom, vou falar sobre isso no quarto argumento do Badu, que comenta que, poxa, é necessário investir muito bem, né? Tem uma taxa de retorno de 6 ou 7% ao ano acima da inflação. Mas antes disso, eu queria destacar um dos argumentos que eu trouxe no meu vídeo. Esse vídeo que fala da magia após os 100 mil e que eu explico porque o patrimônio explode depois dos 100 mil, é que eu cito dois argumentos. Primeiro, os juros compostos, que você já entendeu, tô falando bastante aqui nos últimos minutos, mas o segundo eu não vejo ninguém comentando com tanta ênfase, que é o seguinte: para você chegar nos 100 mil, num espaço relativamente curto de tempo, você precisa fazer aportes, né? Te mostrei aqui simulações fazendo R$1.000, R$2.000 de aportes por mês. Agora, para você conseguir com consistência aportar esse valor e bater os primeiros 100 mil, eu paro do pressuposto de que nessa jornada, que demorou meses ou anos, você foi se desenvolvendo como profissional, você foi desenvolvendo novas habilidades e muitas vezes se tornando muito bom em um ou mais assuntos. É o que eu chamo de estratégia da competência combinada, que diz que quando você se torna uma pessoa muito boa em 2, 3 ou mais habilidades, em 2, 3 ou mais competências, você vai tender a aumentar muito a sua renda. Foi isso que aconteceu comigo, é isso que aconteceu com vários colegas, sócios, pessoas aqui do Clube do Valor, que se desenvolveram muito nos últimos anos e cresceram muito os seus ganhos. É isso que aconteceu com praticamente todos os nossos clientes de Wealth. Por quê? Porque 95% dos nossos clientes de Wealth são empresários, médicos, profissionais muito bem remunerados que cresceram ao longo de suas carreiras. Os outros 5% são herdeiros de pessoas que trilharam todo esse caminho muitas vezes. E que muitas vezes o herdeiro também desenvolveu várias competências, também tem uma renda boa e está fazendo bastante dinheiro e está crescendo mais o patrimônio herdado. Mas o ponto é que o meu segundo argumento é que o patrimônio cresce mais rápido depois dos 100 mil, porque depois de chegar lá você já é um profissional melhor na média. Para juntar 100 mil você tem que ser um baita profissional, porque você tem que ter uma renda boa, gastar abaixo dessa renda e repetir mês após mês. É isso que eu incentivo todo mundo aqui. Tá? Não bateu os primeiros 100 mil ainda, não passou 250 mil, está começando a construir patrimônio. Cara, foca mais em desenvolver na carreira. E olha que eu estou falando isso com o maior conflito de interesse do mundo, porque a gente vende serviços de investimentos. Eu poderia dizer para todo mundo que não, o que mais importa é investir o seu dinheiro bem, mesmo que você tenha pouquinho para investir. Eu nunca falei isso porque eu não acredito nisso, não foi a jornada que eu trilhei uma jornada de me desenvolver profissionalmente para ter um fruto da minha renda e começar a investir esse fruto da renda de forma decente, bem organizada, bem estruturada. Em outras palavras, geralmente quando você passa dos 100 mil, você já é um profissional mais valioso, já está ganhando mais, já tem um nível, uma capacidade de aportes maior e, portanto, esse é o segundo fator que faz o teu patrimônio crescer bastante. Dito isso, vamos lá para o quarto argumento, que é preciso investir bem, uma taxa de 6 a 7% ao ano acima da inflação e que não é algo fácil, tão pouco linear, é algo que eu concordo plenamente com o Badu. Aliás, acho muito bom o trabalho do Badu. Pode ver que eu praticamente concordei com os 4 argumentos dele e o fato é que não existe mágica. Adoraria te dizer que tem um atalho, ó, você vai comprar uma opção aqui e vai explodir teu patrimônio. Não existe. Para acumular patrimônio, você precisa trabalhar duro, na direção correta e também investir bem para pegar esse patrimônio acumulado e multiplicar ele ao longo dos anos. E vamos ver algumas simulações aqui, né? Se você investe uma taxa de 6% ao ano acima da inflação, em 23 anos, fazendo aportes baixos, você chega no primeiro milhão, equivalente a dinheiro de hoje. Só que você só vai ter um equilíbrio entre dinheiro dos juros e o dinheiro que você colocou na tua carteira lá no 17º ano. Agora, se a gente pegar os mesmos dados, mesmo patrimônio inicial, mesma taxa de aportes, mas considerar uma taxa de retorno abaixo, uma taxa de retorno de quem investe mal, de 1% acima da inflação, por exemplo, o fato é que o principal vai ser fruto do teu aporte, e o teu dinheiro nunca estaria trabalhando mais duro do que você. Sem contar que você demoraria 55 anos para chegar no primeiro milhão. Então o ponto aqui é seguir 2 passos, tá? Primeiro, encontrar e seguir à risca uma estratégia boa de investimentos. Eu recomendo muito aquilo que a gente chama de sistema de alocação estratégica. É o que a gente implementa aqui, é o que eu faço na minha vida há muitos anos. É uma estratégia que parte da compreensão do seu perfil de investimento e do desenho de uma alocação de ativos clara, feita à sua medida para ti. Ou seja, todo mundo, eu acredito, deveria ter um desenho de carteira ideal como esse que eu estou te mostrando na tela. Com mais risco, com menos risco, Ramiro? Olha, depende do teu perfil de investidor. Se você é um cara mais arrojado, mais jovem, com prazo mais longo, pode ser uma carteira com mais risco. Se você é um cara um pouco mais velho, com prazo menor, pouca experiência de investimentos, tem que ser uma carteira com menos risco. O fato é que se você investir assim por um prazo relativamente longo, você tende a ter resultados melhores do que o CDI. Esse é o primeiro passo. Depois que você desenhou a sua carteira ideal, aí você vai atrás de saber o que comprar. Aí você vai atrás de estratégias para selecionar ações, selecionar fundos imobiliários, selecionar ativos de renda fixa, selecionar qualquer ativo da sua carteira. Mas antes vem a parte de alocação, que é muito mais importante do que seleção de ativos individuais. E aí você faz o rebalanceamento, que é usar novos aportes para comprar aquilo que está com peso inferior ao alvo. É uma estratégia
relativamente simples. Agora, é fácil? Não é nem um pouco fácil, porque você tem que estar constantemente comprando o que é impopular, indo contra a manada, fazendo movimentos que não são os óbvios para o teu cérebro, né? Não são os que parecem fazer mais sentido. Por exemplo, a gente está vendendo dólar recentemente aqui no clube. O dólar disparou, toda a parte dolarizada da carteira dos nossos clientes ganhou muito peso, então na média a gente está diminuindo essa exposição quando todo mundo quer comprar dólar. Então, em resumo, eu concordo com esse argumento, não é fácil ter uma taxa de retorno alta com seus investimentos. Eu acredito que quando você tem alguém do teu lado te ajudando a seguir uma estratégia, te tirando tempo e energia da gestão do teu patrimônio, você consegue seguir a risca a estratégia com mais facilidade e também liberar o teu tempo para focar no teu trabalho, que é o que te gera renda, que é o que vai te fazer investir. Por isso que a gente presta esse serviço, que você pode conhecer apertando o primeiro link na descrição. E chegando ao final, apesar de eu concordar, acho que com os 4 argumentos, né, Gleison? Acho que concordei com os 4 argumentos do Badu. O fato é que eu vejo que passados 100 mil, sim, faz seu patrimônio crescer mais rápido, porque você, na média, vai ter um montante maior para ver os juros compostos fazendo efeito, e na média você vai ter se tornado um profissional mais valioso, vai ter aumentado sua renda, vai estar vendo mais dinheiro sobrar. E é o que eu sugiro que você leve pelo resto da sua vida, né? Que você se torne um eterno aprendiz, como diria o Charlie Munger, para estar constantemente progredindo na carreira, ganhando mais dinheiro, tendo mais dinheiro para aportar e construindo um patrimônio que vai garantir para ti, para tua família, muito mais tranquilidade financeira. E se você já se fez nesse patamar, já passou aí dos primeiros 500 mil, do primeiro milhão, do segundo milhão, do 10º milhão, aperta aqui e vamos conversar sobre teus investimentos. Caso contrário, você pode apertar aqui e assistir o nosso vídeo sobre a magia que acontece depois dos primeiros 100 mil reais. Acho que está bem legal, vale a pena complementar a esse. É isso, grande abraço e até mais.